Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula 7. Nessa aula falaremos um pouquinho sobre como imaginamos a forma de um elemento químico, sobre modelos científicos, sobre teorias antigas da matéria, sobre a importância dos metais na história e na percepção da diversidade dos elementos químicos, sobre a importância dos gregos na construção da teoria da matéria. Vamos falar um pouquinho sobre a forma de um elemento químico. Este é um experimento mental bastante interessante. Feche seus olhos. Vamos imaginar um elemento químico hidrogênio solitário. Sabemos que o símbolo do hidrogênio é H e que o seu nome é hidrogênio. Porém, essas informações foram propostas pelo homem para explicar a natureza. Continue de olhos fechados. Qual seria a forma deste elemento químico solitário, livre em um espaço vazio do universo? Qual seria a forma do elemento químico hidrogênio? Vamos fazer esse exercício. Desenhe e faça a representação da forma do elemento químico hidrogênio imaginado no experimento mental anterior. Vamos falar sobre modelos científicos. Um modelo nada mais é do que um produto imaginário construído por um ser humano para representar a realidade. Ou seja, no exercício anterior, vocês criaram um modelo mental para o elemento químico hidrogênio. No meu caso, eu imaginei o hidrogênio tendo a forma de uma estrela de 4 pontas. Apesar de ter construído um modelo no exercício anterior, o modelo construído por mim não necessariamente é um modelo científico, uma vez que o modelo científico ele é construído para efetuar o estudo teórico utilizando teorias e leis usuais da física, da química e da matemática. Será que eu conseguiria explicar ou propor uma forma para a molécula da água utilizando como modelo a estrela de 4 pontas para o hidrogênio? Esse modelo proposto por mim para a molécula de água condiz com aquilo que é observado na realidade, por meio das teorias e leis usuais da química e da física? Será? Além disso, um dos pontos principais que diferenciam o modelo científico dos demais é que o modelo científico é construído em conjunto com a comunidade científica, em que essa comunidade possui ferramentas poderosas para validar esse modelo. Ou seja, o modelo científico é construído em conjunto e validado em conjunto, utilizando ferramentas poderosas da experimentação, por exemplo, em laboratórios de química e física, ou ferramentas poderosas da química computacional, por exemplo. Ou seja, modelos científicos são validados em conjunto. O modelo criado por mim para representar o hidrogênio é só o modelo do Serra. Como o modelo científico é criado em conjunto pela comunidade científica e validado também em conjunto, você é capaz de apresentar razões concretas para refutar o meu modelo para o átomo de hidrogênio? Apresente essas razões concretas nos comentários desse vídeo ou dentro da ferramenta em que você está estudando. Vamos falar das teorias antigas sobre a matéria. As teorias antigas sobre a matéria nos remetem às teorias da nossa própria criação, ou seja, da criação humana e da criação de tudo que existe. E em grande parte das teorias antigas sobre a matéria é encontrado uma conjunção, uma comunhão entre as teorias da criação e a presença de um ser divino, ou seja, a presença do Criador.
Nas histórias antigas da criação da matéria, no início, não é encontrado elementos como tungstênio, ródio ou cádmio. No início, as civilizações antigas tratavam como elementos químicos quatro elementos fundamentais: a água, a terra, o fogo e o ar. Esses quatro elementos aparecem em boa parte das civilizações ou das histórias das civilizações antigas, principalmente a respeito da criação. Vamos a um exemplo. Aqui eu trago um pouquinho da tradição hindu. Quero deixar claro que eu não sou especialista nessa tradição, só trago aqui um pouco daquilo que eu li a respeito. Nessas leituras, eu encontrei como o criador sendo Prajapati. E na história da criação na tradição hindu, alguns trechos são bastante relevantes para nós nesse momento. Como, por exemplo, só o pensamento existia no nada. Então o pensamento pensou: deixe-me ter um eu, e uma mente foi criada. Essa mente é chamada de Brahma, pelos autores que eu li. Um pouquinho do que eu sei a respeito da tradição hindu, Brahma é o deus mais importante dessa tradição. Então, enquanto a mente se movia em adoração, água era criada. Ou seja, enquanto Brahma se movia, a água era criada. O movimento da mente na água fez espuma que se solidificou em terra. Ao ficar deitado sobre a terra, sua luminescência, ou seja, a luminescência de Brahma, tornou-se fogo. Depois de descansar, Brahma se dividiu ainda em fogo, sol e ar. Este é só um exemplo de como os quatro elementos químicos iniciais aparecem nas tradições antigas. Aqui eu trago um exercício bem fácil para vocês resolverem. Vamos falar um pouco sobre a importância dos metais, principalmente na percepção humana da diversidade dos elementos químicos. A beleza e a utilidade dos metais levaram à percepção prática da diversidade dos elementos químicos, uma vez que, se existiam apenas água, terra, fogo e ar, onde os metais se enquadravam? Não é? Isso traz para o ser humano, para a humanidade, a ideia de diversidade da existência de elementos químicos. Os três principais metais utilizados nos tempos antigos foram cobre, prata e ouro, principalmente porque é fácil de fundir esses três metais, ou seja, é fácil de derreter esses três metais. E no processo de fusão você acaba por eliminar a impureza desses metais. E eles, na forma de substância pura ou da mais pura quanto possível, são bastante úteis, inclusive são bastante desejados por conta de sua beleza. O cobre tem a data de sua exploração subterrânea de 1400 anos antes de Cristo. Porém, o bronze, que é uma liga de cobre e estanho, ou seja, uma mistura de cobre e estanho, foi descoberta muito antes, uma vez que não é preciso separar o cobre do estanho para produzir o bronze. Então, essa mistura foi descoberta há mais ou menos 3.500 anos antes de Cristo. Isso mostra a importância dos metais na história. Um pouco de história. Realize esse exercício. Você consegue pontuar exemplos de civilizações antigas em que o ouro pode ser verificado? Por fim, falaremos da importância dos gregos na construção da teoria da matéria. Os gregos tiveram uma importância fundamental no desenvolvimento da teoria da matéria. Se você conhece um pouquinho de mitologia grega, ou mesmo viu aquele desenho japonês chamado Cavaleiro dos Zodíacos, você sabe que os deuses gregos, os 12 deuses gregos, ficavam no Olimpo. O fato deles ficarem numa região física da mitologia grega os separa dos seres humanos convencionais, ou seja, os seres humanos normais não podem acessar o Olimpo. Essa separação entre os deuses e os humanos pode ser uma das explicações para a separação feita pelos filósofos gregos sobre aquilo que era racional daquilo que era sobrenatural. Ou seja, os gregos foram os primeiros a separarem o que era sobrenatural daquilo que era racional a respeito da teoria da matéria.
Desta forma, a filosofia grega nos traz conhecimentos muito relevantes a respeito da origem da matéria, a respeito da origem de tudo aquilo que nos rodeia. E ela nos traz principalmente duas questões importantes. A primeira, de quais eram os blocos básicos originais da matéria, do que tudo que nos rodeia é feito. Como, por exemplo, as pilhas, os materiais que estão no supermercado, as plantas, os rios, a água que está nas nuvens, ou até mesmo esse cachorrinho lindo que está aí do lado, eles são feitos de quê? Quais são os blocos básicos, fundamentais da constituição de todos esses materiais? A outra pergunta era como esses componentes originais foram unidos para produzir o mundo que vemos ao nosso redor. Como eles se unem para produzir tudo o que existe. Nós já falamos um pouquinho disso quando falamos sobre substâncias químicas e elementos químicos. Esses questionamentos vêm da filosofia grega. Você deve se lembrar do exercício mental que nós fizemos há pouco, na tentativa de representar a forma do elemento químico hidrogênio. Esse exercício mental também foi feito pelos filósofos gregos, principalmente por Leucipo de Mileto. Leucipo, ao imaginar os elementos químicos, imaginou corpos uniformes e indivisíveis. Imaginou também que a natureza era formada por dois aspectos fundamentais: a matéria e o vazio. A matéria e o vazio. Ou seja, que a matéria seria envolta pelo vazio, trazendo a ideia de partícula, de algo fragmentado, né? Assim como nós sabemos que hoje nós podemos tratar as moléculas de água, por exemplo. Para Leucipo, finalmente, a matéria era feita de átomos. E esse é um termo bastante importante. A é um prefixo de negação, tomos significa partes, ou seja, que a matéria era algo feito de partículas que não podem ser divididas, ou seja, de partículas fundamentais, de blocos fundamentais. E que esses átomos tinham um número infinito de formas, e combinando esses átomos nós teríamos tudo aquilo que existe. Nós sabemos que, fundamentalmente, isso é verdade. Depois de Leucipo, Demócrito também tratou a matéria como sendo formada por átomos, e para ele tudo era constituído por átomos. E ele sugeriu também que o universo seria uma máquina gigantesca governada pelo movimento desses átomos, indivisíveis e eternos. Hoje nós sabemos que realmente o universo é uma máquina gigantesca governada pelo movimento de elementos químicos, ou seja, pelo movimento de átomos de elementos químicos pelo universo. Demócrito foi um importante pensador a respeito da teoria da matéria. Porém, de certa forma, também foi um radicalista, chegando a negar a existência de deuses e do sobrenatural. Também negava o livre-arbítrio. Para ele, tudo o que ocorre no nosso universo vem da interação entre átomos e apenas isso. Para finalizar, responda esse exercício. Do que era constituída a matéria segundo Demócrito? Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima!